Bem-vindo ao meu ateliê! Hoje eu vou mostrar como eu pintei essa cortina para decorar o quarto e esconder a bagunça. Eu usei como base uma cortininha pronta de brim de algodão. Ela foi feita em 4 partes e tem uma barrinha um pouquinho maior dos lados, de uns 8 centímetros, e de 4 centímetros embaixo e em cima. Ela é presa com um fio de aço. Eu fiz um croquis do desenho que eu queria em escala, para ficar mais fácil passar para o tecido depois. Então, com uma régua e uma trena, eu fui transferindo para o tecido. Existem muitas formas de fazer isso, se for um desenho mais complicado, mais complexo, mas esse desenho é bem livre, então eu não me preocupei muito com proporção. Eu deixei as emendas do tecido bem certinhas para conseguir fazer a continuidade do desenho. Aí eu reforcei esse traço com uma caneta de tecido, mas poderia ter sido um canetão de quadro branco, uma caneta piloto. É importante porque isso aparece através da primeira demão de tinta. E esse é o traçado completo, pronto para ser pintado. Se eu quisesse uma cortina mais esvoaçante, o ideal seria usar tinta de tecido mesmo, mas ficaria muito caro e não era o caso. Então eu fiz uma mistura de cola branca, pigmento, tinta de parede e água. A cola branca traz um pouco de elasticidade para essa tinta, para ela não rachar no tecido. Mas só a cola branca com pigmento ficaria muito plástico, um aspecto bem plástico. Então a mistura funciona bem. Eu gosto de deixar ela bem aguadinha e, se precisar, passar mais de uma demão. O tecido tem que estar bem úmido para a tinta correr bem e não ficar com falhas. Então, com o rolinho no extensor, eu vou pintando. Vocês vão notar que ainda dá para ver o desenho através dessa primeira demão de tinta, por isso que é importante usar a caneta. Então, as bordas e detalhes eu vou fazendo com pincéis de tamanhos diferentes. Algumas coisas precisam de mais de uma demão para ficar com uma cobertura um pouco melhor, mas ainda assim não é bom fazer muitas demãos para o tecido não ficar muito rígido. O colorido dos peixes eu já gosto de fazer misturando já no tecido a tinta, com a tinta ainda fresca. Acho que fica um degradê mais bonito, mais orgânico, assim.
E aqui está o resultado final. Se você gostou, deixe seu like. E se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva, ative o sininho e etc, etc, etc. Até mais!